Olá, sejam bem-vindos. Aqui Aumenta o Chip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada nova informação. No nosso papo de hoje, a gente continua a jornada por A República, de Platão. Sabe, depois de toda aquela construção da cidade ideal, em teoria, Platão faz um convite para a gente olhar para dentro. A investigação agora muda de foco, ela vai para a nossa própria alma. E aqui está a grande virada de chave na análise do Platão, sabe? A busca pela justiça, que antes parecia ser sobre leis, sobre governantes, agora se torna uma coisa super íntima. É uma jornada mesmo, pelos corredores da nossa própria mente. Olha, a lógica do Platão aqui é genial. E até meio ousada, né? Ele basicamente diz que a cidade é como a alma humana, só que escrita em letras gigantes. A ideia é que para a gente entender a justiça dentro de uma pessoa, a gente precisa primeiro ver como ela funciona em grande escala, no Estado. É como se as mesmas engrenagens, as mesmas virtudes, estivessem operando nos dois lugares. E o que é mais brilhante é que Platão baseia toda essa teoria numa experiência que todo mundo já teve. Pensa só, aquele conflito interno. Uma parte de nós quer muito alguma coisa, sei lá, comer um doce, e a outra parte fica falando, não, isso não é uma boa ideia agora. Pois é, esse cabo de guerra dentro da nossa cabeça é a prova que o Platão usa. Daí vem a conclusão lógica, né? Essa contradição toda só faz sentido se a alma não for uma coisa única, simples. Tem que ter forças diferentes puxando a gente para direções opostas. Uma que deseja e outra que resiste. A alma, então, vira tipo um campo de batalha, um sistema bem complexo de forças disputando o controle. É justamente a partir dessa tensão que Platão começa a desenhar o mapa da alma. Então vamos lá, vamos conhecer os três personagens principais que, segundo ele, vivem dentro de cada um de nós. Bom, no topo da hierarquia, no comando de tudo, estaria a parte racional, o logos. Para a gente entender, dá para pensar nela como se fosse o capitão de um navio, sabe? O estrategista. A função dela não é sentir o vento, mas sim ler os mapas, calcular a rota e buscar o destino que é melhor para a viagem inteira e não só para agora. É essa parte racional que faz a gente, por exemplo, planejar a aposentadoria em vez de torrar o salário todo num dia só. É ela que escolhe estudar para a prova em vez de ir para a festa. A principal característica dela é essa visão panorâmica, sabe? O foco é no bem-estar da alma como um todo, e não só na gratificação do momento. E a conexão com a cidade ideal fica bem clara aqui. Do mesmo jeito que os filósofos reis, os mais sábios, deveriam governar a cidade, a parte racional deve governar a alma. Usando o quê? A lógica e a prudência como suas ferramentas. Ok, depois do cérebro, digamos assim, vem o coração. É a parte irascível ou espirituosa, o thymus. Ela é a fonte daquelas nossas emoções mais intensas e mais nobres. O orgulho de uma vitória, a raiva que a gente sente diante de uma injustiça, nosso senso de honra, de dignidade. E a função dela é crucial. O thymus é o que nos dá coragem para defender aquilo que a razão aponta como correto. Sabe quando a gente vê alguém sendo maltratado e o sangue ferve? É essa parte irascível agindo. E o Platão destaca um ponto importante. Embora ela não seja racional, ela é uma aliada natural da razão contra os impulsos mais básicos. Na cidade ideal do Platão, essa parte se encaixa perfeitamente com a classe dos soldados, os guardiões. Eles não criam as leis, mas eles são a força e a coragem que garantem que as decisões dos governantes sejam de fato respeitadas e defendidas. E, finalmente, a gente chega na base da pirâmide, a parte concupiscente ou apetitiva, a epitamia. E olha, essa aqui é a maior e muitas vezes a mais poderosa parte da alma. É a fonte de todos os nossos desejos e necessidades do corpo. Fome, sede, aquele impulso por prazer, a busca por conforto material. É bom deixar claro que esses desejos não são ruins por natureza, tá? Eles são essenciais para a nossa sobrevivência. O perigo, segundo Platão, é que essa parte da alma, ela é insaciável. Se a gente deixá-la solta, sem controle, ela vira um monstro que só busca prazer sem limite nenhum, e aí leva a alma toda para o caos. Lá na cidade, essa parte corresponde à classe dos produtores, dos artesãos. São eles que cuidam das necessidades materiais do Estado, garantindo que todo mundo tem o que comer, onde morar. Então, assim como os apetites, eles são essenciais, mas precisam de uma direção. Certo? Agora que a gente já conhece as três partes, o Platão pode finalmente montar o quebra-cabeça e mostrar o que é, afinal, a justiça na alma. E a resposta, olha,
é surpreendente. Justiça não é uma ação, tipo devolver o que se deve. É um estado interno, é uma harmonia. A fórmula para a justiça interior seria essa, então. Primeiro, a razão, com toda a sua sabedoria, tem que estar no comando. Segundo, a parte irascível, com sua coragem, funciona como o braço forte da razão, ajudando a controlar os apetites. E terceiro, os apetites são satisfeitos, sim, mas de forma moderada, sem nunca dominar a alma. A injustiça, por outro lado, é exatamente o oposto disso. É uma rebelião, uma verdadeira guerra civil dentro da alma. É quando os desejos tomam o poder, a parte irascível se junta a eles por pura ambição e a razão, a razão vira uma escrava, usada só para pensar em jeitos de conseguir mais e mais prazer. É o caos instalado. E é nesse ponto que Platão nos entrega a sua ideia talvez mais revolucionária, uma que transforma completamente o debate. Ser justo deixa de ser sobre seguir regras externas e passa a ser sobre algo muito, muito mais profundo: o bem-estar da nossa própria existência. A metáfora que ele usa é poderosa. Anota aí, a justiça é a saúde da alma, a injustiça é a sua doença. Ser justo, então, não tem a ver com seguir uma lista de regras, mas sim com ter uma alma psicologicamente saudável, funcional, em paz. A injustiça, nesse sentido, não é bem um erro moral, mas sim uma doença mesmo, um desequilíbrio lá dentro. Ou seja, o que Platão está argumentando é que a vida virtuosa é a única vida que é verdadeiramente sã. Uma pessoa que é dominada por apetites sem controle não é livre de verdade. Ela é doente, é escrava dos próprios impulsos e vive num estado constante de conflito e insatisfação. E com isso, o círculo se fecha. Aquela cidade justa, com governantes, soldados e produtores, não era só um projeto político, entende? Era um espelho, um modelo para a gente organizar a nossa própria alma. A justiça que a gente vê no mundo, para Platão, é só um reflexo da saúde que a gente cultiva aqui dentro. Então, agora que a gente definiu o que é uma alma justa, a pergunta que fica é inevitável. Que tipo de vida essa alma realmente vive? É de fato melhor ser justo? Platão preparou o terreno para o confronto final, a vida do justo versus a vida do injusto. Mas essa comparação, essa fica para nossa próxima análise. Muito obrigado por acompanhar o Mental Tip e lembre-se, se este conteúdo agregou algo, considere compartilhar.